Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação estar aqui na primeira igreja batista evangelista e dizer que essa região aqui é uma região que é muito querida minha. Eu, quando era adolescente, jovem, vinha muito aqui à Praia de Pau Amarelo, onde minha família tinha uma casa para curtir. Naquele tempo a praia era bem melhor do que hoje, não é? Então eu cresci por aqui, por essa região. Quando a graça de Deus me alcançou, eu tinha 23 anos de idade e a minha vida mudou completamente. Eu comecei a pregar o Evangelho e o primeiro lugar que eu comecei a pregar o Evangelho e ir de casa em casa anunciando a palavra de Deus foi aqui em Maria Farinha. E lá tem hoje a Igreja Batista de Maria Farinha, que eu tive o privilégio de trabalhar na sua fundação. Você está perguntando o que é que um presbiteriano foi fazendo não é? Eu fui criado na igreja presbiteriana, desviei aos 16 anos, me converti aos 23 e fui para a igreja batista. Então, se batismo salva, eu estou garantido, porque fui batizado quando era criança e batizado depois em uma igreja batista quando era adulto. Passei alguns anos na Igreja Batista. Quem me batizou foi o pastor Antônio Dorta, da Igreja Batista da Torre, era professor do seminário na ocasião. Mas depois de evangelizei essa região toda aqui, a Igreja Batista de Maria Farinha está aí até hoje, e depois eu queria ir para o interior de Pernambuco pregar o Evangelho, e a Igreja Batista disse que só ia me mandar se eu fosse para o seminário estudar. Eu não queria estudar. Por que eu ia estudar teologia? Eu queria pregar o Evangelho. E aí o meu antigo pastor presbiteriano disse: eu mando você, sem seminário, sem nada. E aí eu voltei para a igreja presbiteriana, pastor. Voltei para aqui. Mas fiz um estágio na igreja batista, por isso me sinto muito à vontade na igreja batista, me sinto em casa com meus irmãos e muito feliz e alegre em poder participar dessa festa de louvor e gratidão a Deus. O tema da conferência, conforme já foi anunciado pelo pastor Augusto, é a palavra de Deus e os desafios da contemporaneidade. E eu pensei então em fazer uma exposição dos 10 mandamentos e mostrar de que maneira eles são atuais e como eles se aplicam hoje. E a partir deles também falar um pouco a respeito do Evangelho. Por isso eu queria pedir que você abrisse a Escritura no livro de Êxodo, capítulo 20. E vamos ouvir a leitura do verso 1 até o verso 17, onde nós temos o registro das 10 palavras. É assim que os judeus chamavam os 10 mandamentos. O registro das 10 palavras. Êxodo 20, a partir do verso 1. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Amém? Amém. Deixa eu dar algumas palavras aqui a respeito dos 10 mandamentos antes de começarmos a exposição deles. Os 10 mandamentos são uma expressão da santidade de Deus. Nosso Deus é santo. E os 10 mandamentos revelam o amor que Ele tem para com a justiça, a retidão, a verdade, o procedimento correto. Segunda coisa, os mandamentos revelam que Deus tem uma vontade.
e que Deus não nos deixa andar de acordo com os nossos caminhos conforme nós escolhemos, mas que Ele tem uma vontade, e essa vontade está claramente revelada aqui, nisso que nós chamamos de o resumo da lei de Deus, que são os 10 mandamentos. Elas nos mostram que o nosso Deus, Ele tem um querer, e que, portanto, qualquer pessoa que se diga seguidor desse Deus, já sabe que não vai poder viver como quer, mas vai ter que viver de acordo com aquilo que esse Deus nos diz. Terceira observação é que os 10 mandamentos mostram que existe, sim, a diferença entre o certo e o errado. Um dos desafios da atualidade é exatamente o relativismo, que diz que a verdade é relativa, que o que é verdade para um não é verdade para outro, e o que é errado para um não é errado para outro, e que, portanto, cada um tem sua própria verdade. Por isso, não se pode condenar ninguém e não se pode criticar ninguém. Essa é a mentalidade dos tempos de hoje. Mas os 10 mandamentos, eles vão na contramão desse pensamento. Eles dizem que existe o certo e existe o errado, que existe aquilo que se pode fazer e aquilo que não se deve fazer. E que o referencial do certo e do errado não é o ser humano, mas o Deus que criou todas as coisas. O referencial da verdade não está dentro de nós, mas na verdade está fora de nós. É Deus quem determina o que é certo e o que é errado. Portanto, você não deveria seguir as ideias relativistas que são ensinadas hoje na área de moral, na área da sexualidade, na área de honestidade. Hoje em dia as pessoas chamam o mal de bem e o bem de mal. Ladrão sai como virtuoso e virtuoso é chamado de bandido. Pessoa que faz o certo, ela paga por isso, e a pessoa que faz errado prospera. E a sociedade cada vez mais está pagando a distinção entre o que é certo e errado, à medida que ela vai se afastando de Deus. Existe o certo, existe o errado. E esse referencial não está dentro de você, e não é você quem define, mas ele é definido por Deus, os 10 mandamentos nos dizem isso. Minha quarta observação é que esses mandamentos, eles não foram dados para salvar você. Infelizmente, algumas pessoas pensam assim, que os 10 mandamentos são uma espécie de um mapa da vida eterna, ou um manual para chegarmos até Jerusalém Celestial. Na verdade, esses mandamentos, eles não foram dados para salvar o povo de Israel, ou para nos salvar, nós que herdamos esses mandamentos. Eles, na verdade, foram dados para nos condenar, para mostrar o nosso pecado e para mostrar o quanto você é imperfeito e o quanto você precisa de um Salvador. Na verdade, esses mandamentos apontam para Cristo, porque você sabe que você não consegue guardar esses mandamentos e que durante toda a sua vida, você não somente quebrou esses mandamentos em pensamentos, em palavras, mas também em atitudes. E não foi só uma vez não, muitas vezes, repetidas vezes, você quebrou esses 10 mandamentos. Portanto, se a salvação for através desses 10 mandamentos, ninguém que está sentado ou em pé aqui nessa sala será salvo, porque todos nós, sem exceção, quebramos todos estes mandamentos, uns de um jeito, outros de outro, mas no final nós todos estamos debaixo da condenação dessa lei, porque ela vem de um Deus santo e foi dada para pecadores como vocês e como eu. O problema não é a lei, o problema não são os 10 mandamentos. Eles são bons, eles são perfeitos, eles refletem a santidade de Deus. O problema somos nós, pecadores, inclinados ao mal, corrompidos do nosso coração, que não nos sujeitamos à lei de Deus, não queremos obedecê-la e, portanto, nós a desafiamos e quebramos constantemente. O quinto ponto que eu queria trazer aqui, a quinta observação, é que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi a única pessoa que cumpriu essa lei perfeitamente. O Senhor Jesus, sendo Deus, tomou a forma humana, encarnou na pessoa de Jesus de Nazaré, e como homem nasceu debaixo da lei, como Paulo diz lá na carta aos Gálatas e na carta aos Efésios. Ele nasceu sob a lei, nasceu na plenitude dos tempos, e ele cumpriu todos os mandamentos. Ele cumpriu tudo que essa lei prescreve e deixou de fazer tudo aquilo que ela
proíbe. Ele nunca cometeu pecado nenhum, nem qualquer engano se encontrou na sua boca. Jesus foi o único que cumpriu a lei perfeitamente. Por isso que ele pôde morrer na cruz e a sua morte servir de base para a minha salvação. Porque se Jesus tivesse quebrado a lei, quando ele morresse na cruz, ele estava simplesmente recebendo o castigo que o transgressor merece, que é a morte. Mas porque ele era inocente, os méritos da morte dele podem ser aplicados a você e a mim. Nós somos salvos por meio de Cristo, porque Cristo cumpriu a lei perfeitamente. Ele fez certo o que Adão fez errado lá no paraíso. Adão foi o primeiro homem. Cristo é o segundo cabeça, é o segundo representante. Ele fez certo o que Adão fez errado. Adão foi colocado sob o teste e Adão quebrou a lei de Deus. Cristo seguiu completamente a lei de Deus e ofereceu-se como cordeiro puro, santo e imaculado na cruz. E o seu sangue precioso tem poder para purificar pecados, porque ele nunca quebrou a lei. Ainda mais um ponto. Você pode perguntar se hoje então, uma vez que Cristo cumpriu a lei, e ele já levou a culpa da lei, de quebrar a lei na cruz em meu lugar, se essa lei que eu acabei de ler aqui, ela tem algum valor para mim hoje, ela funciona de que maneira para nós hoje? A nossa resposta está logo no começo do capítulo 20, e eu queria chamar sua atenção aqui para quando essa lei foi dada. Se você se recorda bem da história, a nação de Israel, os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, foram durante 450 anos escravos na terra do Egito, debaixo de Faraó. Deus então teve misericórdia daquele povo, lembrou-se da aliança que ele tinha feito com Abraão e mandou Moisés para tirar o seu povo da terra do Egito. E com grandes sinais e prodígios, demonstração de autoridade e de poder, Moisés tirou o povo do Egito, depois de Deus ter derramado 10 pragas em cima daquele povo rebelde, idólatra e daquele faraó obstinado. Deus abriu o mar vermelho, o seu povo atravessou, se tornou um povo livre. Deus o levou até o deserto do Sinai, e lá no alto do monte Sinai, Deus então deu a lei a Moisés. Então, quando Deus deu a lei a Moisés, o povo já estava livre. A lei não foi dada como condição para que o povo fosse liberto, da seguinte maneira. Imagina, Moisés chegando lá no Egito e dizendo assim: estão aqui os 10 mandamentos. Se vocês obedecerem os 10 mandamentos, Deus vai livrar vocês aqui da escravidão do Egito. Eu vou abrir o mar vermelho e vocês vão atravessar. Foi isso que aconteceu? Não. Primeiro Deus libertou o povo e depois deu os 10 mandamentos. Ou seja, os 10 mandamentos, eles não são a base da nossa salvação, da nossa libertação. Primeiro Deus nos salva através de Cristo. E aí então ele diz: agora que você é meu filho, agora que você faz parte do meu povo, está aqui de que maneira você deve viver. Então os 10 mandamentos, eles não são o caminho da salvação, mas eles são o caminho da gratidão. Funciona da seguinte maneira: eu leio os 10 mandamentos, olho para a minha vida e diz: estou perdido, quebrei todos esses mandamentos, o que vai ser de mim? E aí a lei diz assim: olhe para a cruz, vá para a cruz, lá você vai encontrar perdão, lá você vai encontrar perdão para todas as suas transgressões. E eu me aproximo da cruz pela fé, e diante de Cristo confesso os meus pecados, me arrependo de ter quebrado toda a sua lei. Cristo me perdoa, Cristo me purifica, e eu então, cheio de gratidão por ter sido perdoado e ter a vida eterna, eu pergunto a Cristo: Senhor, o que eu posso fazer para te honrar? O que eu posso fazer para te agradecer? Porque o Senhor me perdoou, o Senhor me libertou. Sabe qual é a resposta de Cristo? Não terás outros deuses diante de mim. Aleluia! Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A lei me leva a Cristo para que eu seja
salvo. E Cristo me manda de volta à lei para que eu seja grato. É assim que funciona. A lei, ela mostra o caminho que o cristão deve andar e de que forma ele pode agradar a Deus. Não para ser salvo, porque ele já foi salvo pela graça mediante Jesus Cristo, mas para demonstrar a sua gratidão a Deus. Esse é o papel e é a função da lei de Deus, da palavra de Deus. E agora eu quero ver com vocês os detalhes aqui, para ver de que maneira essa palavra de Deus se relaciona com os problemas contemporâneos, uma vez que nós verificamos que a lei de Deus permanece. Jesus Cristo disse que passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não haverá de passar. E ele disse que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei, um cedilha da lei. A lei de Deus permanece para todos sempre, como expressão da santidade de Deus, como demonstração da nossa pecaminosidade e profeticamente apontando para Jesus como sendo aquele que é o nosso Salvador. Portanto, sim, a lei vale para nós. A lei vale para nós. Mas a função dela, repito, não é nos salvar, mas nos mostrar de que maneira agradar a Deus. Amém? Então, falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não é bom ver que os 10 mandamentos começam com essa declaração? Eu sou o Deus que te tirei, já tirei, lá da terra do Egito, da casa da servidão. E em seguida Deus deu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são divididos em duas partes. É uma divisão tradicional que é feita não só pelos judeus, mas também pelos próprios evangélicos, pelos próprios cristãos. Os 4 primeiros mandamentos, eles têm a ver com a pessoa de Deus, o culto que eu presto a Deus e a minha relação com Deus. Os 6 últimos mandamentos têm a ver com o meu próximo. Jesus resumiu isso quando alguém perguntou para ele, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus disse, amarás a Deus acima de todas as coisas, que são os 4 primeiros mandamentos, e ao teu próximo como a ti mesmo, que são os 6 mandamentos. São 2 tábuas da lei. A primeira, 4 mandamentos referentes a Deus. A segunda, 6 mandamentos referentes ao próximo, que podem ser resumidos no amar a Deus e no amar ao próximo. Por que o amor é o resumo da lei? Porque se eu amar a Deus, eu não vou ter outros deuses além dele, eu não vou tomar o nome dele em vão, e eu não vou adorar de uma forma que ele não gosta. E se eu amar o meu próximo, eu não vou querer a mulher dele, eu não vou falar mal dele, eu não vou atentar contra a vida dele, e não vou roubar o que é dele. Por isso o amor é o cumprimento da lei. Certo? Vamos ver então aqui os detalhes de cada um. Primeiro, o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Por que Deus deu esse mandamento? O que é que esse mandamento nos ensina a respeito de Deus? Que só existe um Deus. Não existe outro. Os deuses dos povos são invenções. Os ídolos são fruto da imaginação caída do homem. Só existe um Deus, e esse Deus subsiste por toda a eternidade. Ele é o Criador de todas as coisas. Pela vontade dele, tudo que existe veio acontecer. Por isso, nós, as suas criaturas, devemos adorá-lo e a ele somente. Ter um Deus significa valorizar alguma coisa, a ponto de você dedicar a sua vida àquela coisa. Quando Deus disse, não terás outros deuses diante de mim, Ele está com isso ordenando que nós demos a Deus o primeiro lugar na nossa vida. Deus tem que ter o primeiro lugar na nossa vida, pois um ídolo não é só aquela imagem, estátua feita de pedra, pau, gesso, ouro e prata, mas o ídolo pode ser o namorado, pode ser a namorada, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o seu carro, pode ser o seu trabalho ou o seu próprio eu. Não terás outros deuses diante de mim. Deus ordena que Ele seja o primeiro na nossa vida, que Ele seja o nosso maior amor, o nosso maior desejo, que Ele seja a nossa fonte de inspiração, de prazer e de felicidade. É isso que esse mandamento está ordenando. Negativamente, Ele está proibindo que você se curve diante de imagens, que você adore santos, que você tente chegar a Deus usando qualquer outro mediador, seres humanos, que você adore a criatura, que você adore a criação. Esse mandamento proíbe tudo isso. E ele aponta
já para Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus e que dele habita plenamente toda a divindade. Portanto, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Qual o impacto disso para o culto? Significa que o culto tem que girar em torno de Deus. Muitos cultos hoje nas igrejas evangélicas giram em torno do homem, visam agradar as pessoas, são mais show, espetáculo, entretenimento. Mas quando nós nos reunimos para adorar a Deus. Deus tem que ser o centro do culto, não pode ser outros homens, não pode ser os homens. Vamos para o segundo mandamento, daí do verso 4 até o verso 6. Nesse mandamento, Deus está proibindo que nós façamos imagem de escultura para adorá-lo. Aqui o mandamento então nos mostra o que é que esse mandamento nos ensina a respeito de Deus. Ele nos ensina que Deus é espírito. Deus não tem corpo, Deus não tem forma. Por isso que ele proíbe que você faça uma imagem para representá-lo, porque ele é espírito eterno, invisível, imortal, imutável no seu ser, na sua sabedoria, onisciente, onipotente, onipresente. Deus não tem forma humana, aquela linguagem que a Bíblia usa. Os olhos de Deus estão em todo lugar, ou a mão do Senhor está estendida para salvar. Os ouvidos do Senhor estão inclinados para o seu povo. É uma linguagem que a gente chama de antropomórfica, significa a imagem ou na forma humana, para que nós possamos entender o que é que Deus está dizendo. Mas Deus não tem olho, Deus não tem ouvido. Tem evangélico que pensa que Deus é um velhinho sentado lá nas nuvens, né? Tocando harpa, olhando bondosamente aqui para a humanidade. O nosso Deus é espírito, ele não tem corpo. Por isso que a Bíblia diz: não faça a representação de Deus. Deus se manifestou na pessoa de Jesus. É quando ele se tornou visível. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a única legítima manifestação física de Deus. O próprio Deus se tornou como um de nós e andou no nosso meio. Por isso, cuidado, por isso que a Bíblia diz: não faça nenhuma imagem. Você não pode representar Deus. Nós precisamos ter cuidado, inclusive, que alguns, até bem intencionados, pensam que uma vez que Deus se tornou homem, eles podem fazer representações de Cristo, se curvam diante de um crucifixo, onde Cristo está pendurado na cruz, adoram o crucifixo e coisas dessa natureza. A Bíblia só deixou 2 símbolos físicos. Na Bíblia nós só temos 2 símbolos físicos para fazerem parte do culto, que é a água do batismo e o pão e o vinho da ceia. Fora disso, a Bíblia não deixou mais nada para ser parte do culto. Então é por isso que o culto evangélico, ele é tão simples, ele é tão despojado. Ele não tem aqueles santos, não tem aqueles vitrais, não tem aquelas ilustrações, aqueles candelabros que tinham no Antigo Testamento, nada daquilo. Exatamente porque o nosso Deus, ele é espírito e ele quer ser adorado dessa maneira. Então, existe hoje, no meio evangélico, essa tendência da gente coisificar, objetificar, tornar em objetos aquilo que Deus nunca mandou. O culto a Deus é simples, e ele faz uma promessa aqui: eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Deus adverte os idólatras, aqueles que tentam adorá-lo através de representações. Deus haverá de castigá-los, mas, que coisa boa, verso 6, ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Que coisa boa, né? Note que quando ele castiga só até bisneto, mas quando ele abençoa é até 1000 gerações. Então, o segundo mandamento é esse: não adore a Deus conforme representações ou imagem. Ele é espírito. Ele se fez carne na pessoa de Jesus Cristo e habitou entre nós. E por isso que Cristo disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Adoremos a Deus na face de Jesus Cristo. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
esse mandamento nos mostra que Deus tem que ser levado a sério, que Deus quer que nós tratemos as suas coisas com seriedade, com gravidade, com responsabilidade. Esse mandamento nos ensina a usar o nome de Deus, as coisas de Deus, de maneira reverente e de maneira séria. Brincadeira tem hora, zoeira tem hora. Esse mandamento está proibindo que você use o nome de Deus levianamente. Tem gente que passa, ai meu Deus, valha-me Deus. É melhor do que Virgem Maria, né? Mas tem evangelho que fica usando o nome de Deus em vão. Usando o nome de Deus em vão. Por que Deus é exigente nisso? É porque Ele quer que nós nos lembremos da sua grandeza e da majestade e da glória do seu ser. Por isso nós nos dirigimos a Ele com respeito. Não tome o nome de Deus em vão. O mandamento proíbe que você use o nome de Deus de maneira superficial e jocosa. Eu tenho muita dificuldade em fazer piada com as coisas da Bíblia. Eu acho que às vezes os evangélicos eles pecam nessa conta. Esse mandamento também proíbe que você, por exemplo, esteja cantando e o seu coração não esteja ali não. Tudo entregarei, tudo entregarei. E não entrega nada, não entrega nem o dízimo, não entrega nada. Então está cantando e dizendo coisas com a boca, mas você não vive com o seu coração. Às vezes você pede a Deus coisas que você mesmo está querendo fazer. É tomar o nome de Deus em vão, do tipo assim, Senhor, me ajuda a perdoar o meu vizinho. A pergunta é, você quer mesmo perdoar o seu vizinho? Do fundo do seu coração você quer perdoar o seu vizinho? É tomar o nome de Deus em vão, você pedir coisas que você na verdade não quer que aconteça, no fundo do seu coração. É brincar com as coisas de Deus. No dia da ceia do Senhor, participar de maneira irregular, ou participar de maneira superficial, sem distinguir ali a presença de Cristo, como ele disse que ele estava presente na ceia do Senhor. Ou então fazer votos e compromissos usando o nome de Deus que você vai quebrar daqui a 2 meses, daqui a 2 dias. Por isso que lá na Bíblia está dizendo, é melhor que você não vote nada, a Deus do que você votar e quebrar depois. Por quê? Porque quando você faz um voto, você faz isso no nome de Deus. Você chega e invoca a presença de Deus para aquele compromisso. É por isso que casamento é uma coisa séria. Porque você promete diante de Deus, eu vou te amar até que a morte nos separe. Por isso que Deus leva tanto a sério o casamento. Porque o nome dele é que foi invocado lá naquela cerimônia que você teve, e você jurou na presença de Deus, de todo mundo, que você ia amar a sua esposa na dor, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria e na tristeza. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome. Quarto mandamento que tem a ver também com Deus é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aqui nesse mandamento, o que é que esse mandamento mostra a respeito de Deus? Esse mandamento mostra que Deus, ao fazer o homem, o fez dependente. Existe uma diferença entre Deus e nós. Deus não precisa parar para reabastecer. Deus não precisa dormir. Deus não precisa comer todo dia. Porque Ele é autossuficiente. Deus existe por Ele mesmo. Mas Ele nos criou dependentes. E a ordem para nós trabalharmos 6 dias e descansar é exatamente para lembrar que a gente precisa descansar. Que nós não podemos correr. O nosso tanque seca. Nós não somos Deus. Tem gente que quebra esse mandamento. Eu não vou nem entrar aqui na discussão da questão do sábado e domingo, porque eu creio que, como é uma igreja evangélica, esse assunto já está superado. Nós sabemos que esse mandamento aqui, na verdade, ele aponta para o dia da ressurreição de Cristo, que é o dia em que nós entramos no nosso descanso eterno. Esse mandamento, ele tipifica ou aponta para a ressurreição de Cristo e o descanso final que nós teremos no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Por isso que Cristo disse que Ele é maior do que o sábado, Ele é Senhor do sábado. Ou seja, o sábado apontava para Jesus, o dia da ressurreição dele. Então eu não vou nem perder tempo falando sobre isso, porque eu tenho certeza que esse ponto aqui já está vencido. Mas a questão aqui desse mandamento
é que Deus determina que você e eu descansemos. Esse mandamento proíbe que você trabalhe direto. Esse mandamento proíbe que você não tome cuidados com sua saúde. Esse mandamento proíbe aquelas pessoas que fazem exageros. Esse mandamento manda que você tire um dia de descanso, o dia da ressurreição, que é o dia do Senhor Jesus, para descansar das suas obras, para dar uma pausa, para que seu corpo se refaça, para que sua mente se renove, para que a pessoa que trabalha no seu negócio também tenha essa oportunidade. Veja que isso aqui, Moisés chega a dizer, nem teu boi, nem teu jumento, nem o cavalo que está lá, ninguém na sua casa, mas toma esse dia para descansar. E o argumento que Moisés usa aqui é que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Por isso Deus abençoou o dia de descanso e o santificou. Está vendo aqui por que é que ninguém vai ser salvo pelos 10 mandamentos? Essa altura você já quebrou todos eles aqui, foi? Não é verdade? Você sabe disso, você não cumpriu nada disso aqui. Nada disso aqui você cumpriu. Por isso que é pela graça. É por isso que nós precisamos de um Salvador. Esses 4 mandamentos, eles apontam para a maneira como nós devemos nos relacionar com Deus. Só existe um Deus. Ele é Espírito, Ele não quer ser adorado através de representações. Nós devemos levar as suas coisas a sério e devemos nos lembrar que nós dependemos dEle. Por isso nós descansamos e deixamos que Ele faça a sua obra em nós. Descansar é você deixar na mão de Deus. Sabe por que é que muita gente não descansa? Porque está ligado direto, ansioso, preocupado. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver isso. Se eu não fizer isso, quem é que vai fazer? Se eu não fizer isso, vai acontecer isso. Descansar é uma prova de confiança em Deus. É dizer, Deus, eu entrego o mundo nas tuas mãos. Hoje eu não quero nem saber. Vou para a praia, ou vou para a tua casa, vou passar o dia louvando o Senhor, vou para a igreja, ou eu vou para a casa da minha família, passar o dia lá em comunhão, vou esquecer de tudo. Toma conta do mundo, Deus. Hoje eu vou descansar. É difícil às vezes para o Evangelho fazer isso, mas o dia de descanso é uma demonstração de confiança em Deus e vale para o pastor também. Pastor Augusto tem a história de um pastor que no dia de descanso ele estava correndo, né, fazendo exercício. Aí passou um membro da igreja que ficou correndo ao lado dele e disse: "Ai, pastor, o senhor está correndo aqui? Está descansando, está correndo aqui na praia na segunda-feira?" Era o dia que o pastor tirava para descansar. Ele disse: "Pois é, meu irmão." Aí o amigo disse assim, o membro da igreja: "Mas pastor, o diabo não tira folga não, o diabo não tira férias não." Aí o pastor disse: "Eu sei, ele te mandou hoje aqui para me atormentar." Não é verdade? Vamos entrar agora, queridos, na segunda tábua da lei, onde temos os 6 mandamentos referentes ao próximo. O primeiro está no verso 12. É o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus estava introduzindo o povo de Israel na terra prometida e disse: a condição para que vocês fiquem aqui durante muitos anos é que vocês honrem seu pai e sua mãe. O que esse mandamento nos ensina a respeito de Deus? Que foi Deus que instituiu a família. E foi Deus quem criou hierarquias. Deus colocou autoridades no Estado, Deus colocou autoridades na igreja e Deus colocou autoridades na família. E Deus quer que nós respeitemos as autoridades. Pai e mãe aqui é qualquer um que esteja numa posição de governo e de autoridade. Toda autoridade procede de Deus. Por isso nós devemos honrar as autoridades e nos submeter às autoridades enquanto elas estiverem debaixo da vontade de Deus. Se a autoridade extrapola, se ela sai de debaixo da vontade de Deus e se ela comanda, ordena coisas que são contra a palavra de Deus, nós vamos ter que responder como os apóstolos responderam ao Sinédrio lá em Jerusalém. Importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Mas enquanto a autoridade está dentro da palavra de Deus, é nosso dever respeitar, acatar e obedecer. Honrar pai e mãe, então, nos mostra que Deus é a fonte de toda autoridade e que Ele estruturou a sociedade dessa forma e que faz parte do meu dever como
cristão me submeter às autoridades civis, religiosas e fraternas no ambiente de família. Honrar pai e mãe, esse mandamento nos ensina a respeitar os mais velhos, orar pelas autoridades, seguir as suas orientações, falar bem delas. Esse mandamento proíbe escarnecer das autoridades. Eu sei que isso foi muito difícil e dependendo do governo, não é? A gente fica tentado, mas você pode discordar dos governos sem menosprezo, sem zombaria e sem escárnio. Não é isso que está dizendo aqui? Honrar pai e mãe. Pai e mãe não é só papai ou mãe não, mas os que estão em autoridade. Os que estão em autoridade. Mesma coisa na igreja. Deus colocou autoridades na igreja, não para governar com mão de ferro, mas para liderar pelo exemplo. E se a autoridade lidera pelo exemplo, pela renúncia e pela entrega, se ela está ensinando a palavra de Deus, se o pastor está ensinando a palavra de Deus, cabe aos membros acatar, cabe aos membros se sujeitar, obedecer e seguir a direção de Deus. Agora, se o pastor sair da palavra de Deus, não vai nessa, né? Não toca no ungido do Senhor. O ungido do Senhor, se disser besteira, tem que apanhar mesmo. E você pode chegar e dizer: olha, pastor, quem quer que seja, reverendo, que for, né, está fora da palavra de Deus. A gente só tem autoridade enquanto está dentro da palavra de Deus. Porque nossa autoridade não é nossa, mas ela provém de Deus. Tá? A autoridade o respeito à autoridade religiosa é somente enquanto ela estiver debaixo da palavra de Deus. Mesma coisa com relação ao governo. Se o governo baixar uma regra, agora mesmo, em alguns países, alguns governos, por conta dessa contaminação do coronavírus, eles proibiram reuniões com mais de 150 pessoas e tudo mais. E as igrejas acataram. Por que acataram? Porque é uma questão de segurança nacional. Imagine, todo mundo parou de participar de reunião, de evento, de ir para trabalho, e os crentes lá reunidos correndo o risco de se contaminar e contaminar o vizinho. Então, cabe a nós, como cidadãos, acatar a decisão do Estado, né, desses países. No Brasil ainda não tem essa lei. Mas vamos supor que tem uma lei, né, que o governo baixa a lei dizendo que está proibido as igrejas se reunirem. Todas as religiões estão proibidas de fazer culto. Eu acredito que não haverá nenhuma dificuldade em obedecer. Mas vamos supor que se eles dissessem assim: é proibido vocês tentarem evangelizar as pessoas fora da religião cristã. Aí não é caso de obedecer. Aí é desobediência mesmo. Eu não vou obedecer. Eu não vou parar de pregar Cristo por ordem do governo. Glória a Deus. Não é? Porque o governo está dando uma ordem que vai contrária à ordem de Jesus Cristo. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nenhum governo pode contradizer isso. Então, enquanto a autoridade está dentro da palavra de Deus, convém obedecer. Pode estar pedindo o que é certo, o que é razoável, o que é lógico, o que é bom senso, nós podemos obedecer e devemos dar exemplo como cristãos e como cidadãos. Mas se o governo começar a passar regras e normas que vão contra a minha consciência, por exemplo, não tem lei do governo que me obrigue a fazer um casamento gay. Não tem lei do governo que me obrigue. Você vai me visitar na cadeia, mas eu não vou fazer. Aleluia! Porque vai claramente contrário à definição de casamento e daquilo que a palavra de Deus nos diz. Embora, pode saber que um dia essa lei vai chegar. O cerco está cada vez maior, não é? E vai chegar a hora em que os pastores evangélicos eles vão ter que mostrar realmente em quem eles confiam e onde está a lealdade deles. Que Deus nos livre desses dias. Honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, verso 13: não matarás. O que é que esse mandamento nos ensina a respeito de Deus? Que Deus é o autor da vida e que somente Ele pode dar a vida e Ele pode tirar a vida. Esse mandamento nos encoraja a preservar a vida, a lutar por políticas de preservação da vida, questão contemporânea muito grande, a zelar pela saúde do próximo, a tomar providências, por exemplo, com essa questão do coronavírus que está aí. Então, tem orientações de você não participar de grandes reuniões, de você, o pessoal da faixa de risco, como no meu caso, de 60 anos para cima, né, não ter muito contato com as pessoas. Inclusive, essa é uma das razões pela qual, terminado o culto aqui, eu não vou nem cumprimentar os irmãos, né, estamos seguindo aqui as orientações
que estão sendo dadas aí. Então, já vamos despedir dos irmãos aqui. Não vou apertar a mão de ninguém. Não é porque eu vou contaminar vocês, mas eu estou na faixa de risco, né, de gente que pode ficar contaminado. Não matarás significa zelar pela vida, tomar seu remedinho, fazer seus exercícios, ter uma dieta saudável, cuidar da sua vida, cuidar da vida do seu irmão, prestar socorro a seu vizinho, ajudar quem está doente. É isso que esse mandamento quer dizer. Negativamente, ele está proibindo que você atente contra a sua própria vida, que você atente contra a vida do seu próximo, ou que você tome alguma medida que dificulte a vida do seu próximo. Por exemplo, você é um empresário, você tem uma empresa, tem muitos empregados, e aí você dificulta a vida do seu empregado. Você paga pouco, você não dá benefício nenhum e torna difícil aquela pessoa sobreviver como seu empregado. O empresário cristão, ele zela pelo bem dos seus funcionários, ele presta atenção na vida do seu próximo. É isso que esse mandamento está dizendo. E veja, Jesus disse assim: ouvistes que foi dito, não matarás. Mas eu, porém, digo: qualquer que disser de seu irmão, raca, uma palavra aramaica que significa idiota, seu imbecil, quem fizer isso já quebrou esse mandamento. Aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, esse já quebrou esse mandamento. É por isso que eu disse: nenhum aqui vai ser salvo pelos 10 mandamentos, nem você, nem eu. Não vai, porque a lei de Deus, ela alcança não somente os nossos atos externos, mas ela alcança também o nosso coração, a nossa mente, as nossas motivações. Se você tiver ódio, mágoa, vingança, falta de perdão, é quebra do mandamento: não matarás. Está quebrando esse mandamento. Está quebrando esse mandamento. Hora de se reconciliar com Deus e com o seu próximo. Próximo mandamento, verso 14: não adulterarás. O que é que esse mandamento ensina sobre Deus? Que Deus instituiu o casamento, e que Deus zela pelo casamento, e que Deus espera fidelidade, que Deus preza aqueles casais que se respeitam e que permanecem fiéis uns aos outros, que a família é um dom de Deus e que ela tem origem em Deus. É isso que esse mandamento nos ensina a respeito de Deus, que o casamento é a forma pela qual Deus estabeleceu propagar a raça humana. Por isso, não adulterarás. Tudo isso nos fala a respeito de Deus. O que é que esse mandamento nos encoraja? A que você procure amar a sua esposa, que você procure amar o seu marido. Esse mandamento nos encoraja a termos satisfação no casamento. Esse mandamento nos encoraja a perdoar o nosso cônjuge e a procurar ajuda para manter o casamento funcionando. Esse mandamento nos ensina contentamento. O adultério começa quando você olha para a mulher do próximo, ou para uma outra mulher e compara com a sua. O que é injusto, ela é mãe dos seus filhos. Ela é mãe dos seus filhos. E você está olhando aí para uma moça de 20 anos, 19 anos, a sua mulher carregou todos os seus filhos, veio lutando, está junto com você há tanto tempo. Comparação injusta. A falta de satisfação e de contentamento com aquilo que Deus lhe deu. Esse mandamento encoraja a alegria de viver com a mulher da sua mocidade, com o homem da sua mocidade. Esse mandamento proíbe infidelidade, relações sexuais fora do casamento, relações sexuais entre pessoas solteiras, que a Bíblia chama de fornicação. O mundo chama de ficar, mas a Bíblia chama de fornicação, de imoralidade. Casal que vai para a cama, você ir para a cama com alguém que não é o seu legítimo esposo ou legítima esposa. Esse mandamento proíbe pornografia, proíbe pensamentos impuros, proíbe traje indecoroso. Por quê? Porque provoca o adultério. E eu sei que geralmente eu ouço pastor, na minha época era a época da maxi saia. Lembra da maxi saia? Ela vinha no tornozelo. Com o passar do tempo virou midi. Ela ficou no meio da canela. Aí depois virou mini, do joelho para cima. Depois a micro, né? E hoje em dia é a pra que saia?
E aí as moças da igreja dizem assim, mas pastor, o problema não está em nós, o problema é no olho da pessoa. Oh, minha irmã, que falta de conhecimento da natureza humana. Falta de conhecimento. Não, então tenha compaixão dos homens. Eles estão lutando para ter uma vida santa e pura. E você vem vestido desse jeito, meu irmão. Em nome de Jesus, está repreendido. É claro que a Bíblia não coloca centímetro, né? A Bíblia não coloca. Mas todo mundo sabe o que é um traje indecente. É difícil a gente definir, mas todo mundo reconhece na hora que vê. É indecente, o decote é indecente. Tem decote que é indecente. Não tem definição de largura, de quanto embaixo vai ser. Basta olhar, você vê, é indecente. Todo mundo sabe que é indecente. Não adulterarás. Esse mandamento nos ensina a modéstia no vestir, a sobriedade no vestir, cuidado com gestos, com posturas, exatamente para não provocar esse tipo de coisa no sexo oposto. Exatamente. E Jesus disse, ouvistes que foi dito, não adulterarás, mas qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, o seu coração já adulterou com ela. Já está convencido, meu irmão, que você está perdido? E que você não vai ser salvo pela sua moralidade, não vai ser salvo pela retidão dos seus atos? Que se Deus quisesse condenar você agora, Ele já tem prova suficiente para condenar você. Vamos lá para o 8º mandamento, verso 15. Não furtarás. O que é que esse mandamento ensina? Ele ensina que Deus, Ele é o nosso provedor. Porque ao dizer não furtarás, Deus está dizendo que Ele vai sustentar aquele que buscar o seu alimento da maneira honesta. Por isso que Ele diz não furtarás. Você não pode dizer assim, Deus, eu furto porque eu tenho necessidade. É uma falta de confiança em Deus. Se Deus disse não furtarás, é exatamente porque Ele se compromete a dar o pão nosso de cada dia, como Jesus Cristo nos ensinou. Aquele que conhece a Deus e teme a Deus, ele jamais vai usar a desculpa da necessidade como cobertura para seus atos desonestos. Não furtarás nos ensina que Deus é provedor e que Ele testa a nossa fé em momentos difíceis. Se nós vamos continuar a confiar em Deus, ou se nós vamos dar um jeitinho, se nós vamos tirar aqui, se nós vamos subtrair ali, usar de meios ilícitos para ter alguma coisa. Não furtarás é uma prova, um teste que Deus nos coloca, de dependência e de confiança nele. Esse mandamento, então, nos ensina isso, a vivermos de maneira honesta, a trabalhar para ganharmos o nosso pão, e, contrariamente, esse mandamento proíbe a preguiça. Esse mandamento proíbe a preguiça, a vadiagem, explorar os outros. Tem gente que é assim, que encosta nos outros. Gente que pode trabalhar, gente que pode estudar, que pode fazer bico, mas encosta nos outros. E fica vivendo à custa dos outros sem fazer nada, só assistindo televisão. Esse mandamento proíbe a vadiagem, a preguiça, a falta de trabalho, a falta de esforço. É claro que há situações em que a pessoa realmente está impedida, problema de saúde, outras limitações, não me refiro a esse tipo de coisa, mas eu me refiro àquelas pessoas que são saudáveis, que são inteligentes, que têm condições, mas que simplesmente vivem na preguiça, preguiçosos, e que ficam explorando o trabalho dos outros. O apóstolo Paulo diz no final da carta aos Tessalonicenses: quem não quiser trabalhar, também não coma. Paulo que diz: não furtarás. Vamos para o 8º mandamento. Perdão, 9. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que é que esse mandamento nos ensina sobre Deus? Que Deus é um Deus de verdade, um Deus que ama a verdade. É um Deus em quem não há mentira. Deus não faz nenhuma promessa falsa. Deus não traz nenhuma palavra que não seja verdadeira. É por isso que Cristo é chamado de a palavra de Deus. No princípio era o verbo, no grego, a palavra, logos. No princípio era o logos, a palavra de Deus. E Ele estava com Deus e Ele era Deus. E o logos, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Deus é um Deus de palavra, é um Deus verdadeiro. O Senhor Jesus Cristo é a encarnação da palavra de Deus. Ele é o verbo que habitou entre nós. Esse mandamento, ele nos encoraja
a dizermos sempre a verdade. Agora, a gente tem que, como diz lá Salomão em Eclesiastes, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Nós temos que dizer a verdade, mas nós temos que dizer a verdade da maneira certa e no tempo certo. Porque às vezes falar a verdade de qualquer jeito, de qualquer maneira, vai ter um efeito que você não gostaria. E tem gente que inclusive se escuda nisso. Gente diz assim: eu sou muito sincero, eu falo a verdade. Geralmente esse tipo de gente não gosta quando a gente diz a verdade na cara dele, né? Ele não gosta, ele gosta de ser assim. Então tem maneiras de você chegar e falar a verdade no tempo certo. Nunca mentir, mas dizer a verdade no tempo e no modo correto, como diz a palavra de Deus. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. A palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Então vamos dizer a verdade, como Paulo diz lá em Colossenses, ou em Efésios, seguindo a verdade em amor. Efésios 4, seguindo a verdade em amor. Esse texto nos encoraja a sermos verdadeiros, promover a verdade, desfazer boataria, não encaminhar fake news no WhatsApp, não querer saber desses grupos de fofoca, mentiras e notícia falsa que são espalhadas, fofoca sobre a vida dos outros, falatório sobre a vida dos outros. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse mandamento nos ensina a respeitar a reputação do nosso próximo, o nome do nosso próximo. Não falar pelas costas, não caluniar. Se você tem alguma coisa com alguém, você fala francamente com ele. O que é que acontece na igreja? Alguém viu o outro pecar, errar, em vez de, em respeito ao nome do próximo e à reputação, ir lá falar com ele, pega o WhatsApp e diz: fulaninha, ali, vou te contar uma coisa só para tu orar. Fulana, ora com fulana, porque ela está fazendo isso, isso e isso. Aí fulaninha vai para Cicranis, olha onde é que Zefa me passou, ora por essa irmãzinha, daqui a pouco está a igreja toda orando pela irmã, em pecado. E ninguém foi falar com ela. Então, esse mandamento nos ensina contra a fofoca, contra a maledicência, contra a calúnia, respeitar a reputação e o nome do seu irmão, porque isso é tudo que nós temos. Especialmente quando se tratar dos líderes da igreja. O que é que diz lá em 1 Timóteo capítulo 5? Não aceites denúncia contra presbíteros. Presbítero ali é pastor, presbítero. A não ser pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Por quê? Porque a autoridade do pastor, do presbítero, depende da reputação dele. Se a reputação dele é atacada, se começa a surgir boato e fofoca e tudo mais, aquilo vai desgastando a autoridade dele. Por isso que a Bíblia diz que denúncia contra pastor e presbítero tem que vir acompanhada de 2 ou 3 testemunhas. Senão é falatório, senão é conversa fiada. Senão é mentira, e pode ser provado. Portanto, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O último mandamento, ele é uma espécie de resumo de tudo, segundo alguns. Não cobiçarás a casa, a mulher, o servo, a serva, o boi, o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. O que é que esse mandamento nos ensina a respeito de Deus? Que Deus supre tudo aquilo que nós precisamos para ser felizes. Que Deus nos provê o que é necessário. Ele provê companhia, Ele provê família, Ele provê sustento, Ele provê comodidade, Ele provê segurança. Por isso que Ele disse: fique satisfeito com o que você tem, em vez de ficar cobiçando as coisas do outro, a mulher do outro, o carro do outro, o emprego do outro, o dinheiro do outro, a fortuna do outro, os filhos do outro, a roupa da outra. Seja satisfeito. Esse mandamento nos ensina, nos encoraja a buscar satisfação nas coisas que nós temos. Valorize o que você tem. Você pode não ter um carro do ano, o melhor carro, mas ele ainda te leva para os lugares. O seu emprego não é o melhor do mundo, mas pelo menos no final do mês você tem como pagar o boleto, você tem
tendo dinheiro para o seu plano de saúde, dinheiro para botar comida na mesa para você e para os seus filhos. A sua esposa pode não ser a mulher mais bonita do mundo, mas foi a mulher maravilhosa que Deus lhe deu. Ame sua esposa em vez de querer a mulher do próximo. A falta de satisfação é o que leva as pessoas a cobiçarem o que é dos outros. E a falta de satisfação revela uma ingratidão com Deus. Porque ao dizer assim, eu queria estar casada com aquela mulher, você está dizendo assim, Deus, eu não gosto da mulher que o Senhor me deu. O Senhor errou quando o Senhor me deu esse marido. O Senhor errou quando me deu esse emprego. O Senhor errou quando fez isso ou aquilo comigo. Gente insatisfeita com a própria cara. Deus, por que o Senhor me fez tão feio? Por que você me fez tão feio? Eu queria ser como fulano. Queria ser como Brad Pitt, né? Aquele ator de cinema. Por que o Senhor me deu a cara como o dele? Não cobiçarás a cara dos outros. Demonstra uma profunda insatisfação, não é isso? Meu irmão, minha irmã, feio, bonito é muito relativo. Tem tanta gente feia, tão bem casada, e tem tanta gente bonita que vive na solidão, na angústia, já passou por 10 casamentos. Não cobiçarás. E esse mandamento, ele praticamente resume todos os outros. Porque não cobiçar e não cobiçar o bem do próximo, o nome do próximo, a família do próximo, a reputação do próximo, que são todos os mandamentos que nós vimos aqui. Eu quero terminar mostrando para vocês algumas coisas relacionadas com o tempo. Vocês percebem como a palavra de Deus é atual. Temas contemporâneos de hoje: família, sexualidade, corrupção, fake news, notícias falsas, relativismo. A palavra de Deus já antecipava todas estas coisas há 3.500 anos atrás, que é a data aproximada em que os 10 mandamentos foram entregues a Moisés e que Moisés os registrou. 3.500 anos atrás, Deus já dá um raio-x do problema da humanidade. O problema da humanidade é esse aqui. Os homens e mulheres, por causa do pecado, fazem seus deuses, viram as costas para Deus, querem ter todos os seus desejos satisfeitos, e por isso, e para isso, eles passam por cima do próximo, cobiçam as coisas do próximo, tiram as coisas do próximo, mentem contra o seu próximo, atentam contra a vida do seu próximo. Isso tudo já está previsto aqui. Agora você já sabe porque é que no Novo Testamento o apóstolo Paulo diz: ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Isso aqui foi dado exatamente para que você soubesse que você é um pecador e que não tem esperança nenhuma em você. É por isso que você depende de Jesus Cristo. É por isso que você precisa dele para o perdão dos seus pecados. É por isso que você precisa que ele lhe salve, que ele lhe perdoe. Porque você nunca vai conseguir viver uma vida onde você vai cumprir tudo isso que está aqui demandado na santa lei de Deus. Por isso você tem que ir arrependido e buscar a Deus em Cristo Jesus e dizer: salva-me, Senhor. Às vezes ele diz assim: dê uma chance a Jesus. Jesus está querendo lhe salvar, dê uma chance para ele. Não é você que tem que dar a chance a Jesus. Jesus é que tem que dar a chance a você. Você que está perdido. Você que está em condição de miséria, de condenação e de perdição. Se você buscar a Deus, busque a Senhor: Deus, tenha misericórdia de mim. E Deus vai vir, porque Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E aí você vai usar essa palavra para ajudar você a entender todos os problemas modernos. O crente que ama a palavra de Deus e que conhece a palavra de Deus, ele sabe o que é o certo e o que é errado. Ele vê alguma coisa como ideologia de gênero, por exemplo, ensinada nas escolas públicas, ele sabe o que ele vai ensinar ao filho dele. Ele vê essa questão da mentira, da falsidade, da destruição de caráter e de reputação nas redes sociais. Ele não vai se meter nisso, porque ele sabe qual é a vontade de Deus com relação ao respeito que nós temos com o próximo. Na igreja ele vai saber se conduzir. Ele sabe que o culto é para Deus.
sabe que o culto tem que ser levado a sério, ele tem que ouvir as autoridades que Deus colocou na igreja para a sua própria vida. Ele sabe que ele tem que descansar, ele tem que confiar em Deus, que Deus vai cuidar enquanto ele está descansando. Deus vai providenciar o que ele precisa enquanto ele deixa tudo nas mãos de Deus. Percebe como esses mandamentos eles são abrangentes e como eles de fato formam a base da ética cristã, do andar cristão, do dia a dia nosso. Você quer agradecer a Deus pelo perdão em Cristo Jesus? Aqui está o caminho, andar de acordo com os mandamentos de Deus, amando a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Queridos, que Deus conceda muitos anos a essa querida igreja aqui, uma igreja que tem a Bíblia como referencial, os mandamentos de Deus como expressão da verdade, que confia no Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que você seja uma luz aqui nesse bairro tão carente e além dele, aonde Deus permitir que vocês cheguem com o Evangelho da graça de Deus. Amém? Muito obrigado pela paciência e pela atenção de vocês. Deus os abençoe. Muito obrigado.